No vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer uma iluminação realista dentro do 3ds Max e do Corona. Meu nome é Gabriel e aqui eu te ensino como você começar a trabalhar com o 3ds Max e com o Corona. Então, se você está buscando isso, ou se em algum momento você já tentou aprender esses softwares, porém não conseguiu, então você está no lugar certo, e por isso eu já te convido aqui a se inscrever no meu canal para você não perder nenhum desses conteúdos que eu venho trazendo aqui. E também já te peço, se você puder, já deixar um like aqui nesse vídeo para me incentivar a continuar trazendo esses vídeos de qualidade aqui para você no YouTube. Então vamos lá, para a gente começar aqui, eu basicamente separei esse vídeo aqui em duas partes. Então aí na primeira parte a gente vai fazer a parte da iluminação, tanto a natural como a artificial. E na segunda parte eu vou te mostrar quais são as configurações de render que eu uso para fazer um render final, tá? Então vamos lá, eu vou abrir agora então o Max para a gente começar aqui. Então esse aqui é o projeto que a gente vem trabalhando aí. Se você não sabe, tá? Esse vídeo ele faz parte de uma série de vídeos onde a gente construiu esse ambiente aqui do zero. Tá, eu vou deixar aqui na descrição as aulas lá do começo, onde a gente modelou, a gente portou bloco, a gente texturizou tudo. E então nesse vídeo de hoje a gente vai fazer a parte da iluminação, criação de câmera e o render final. E antes de a gente começar então aqui mexer, eu só vou te falar três coisas que eu alterei aqui nesse projeto. Então se você vem aí acompanhando junto comigo nos vídeos, teve três coisas que eu alterei, tá? A primeira foi aqui no forro, eu vou isolar ele aqui. Eu fiz esse recorte aqui da cortina, tá? Então bem simples, só separa aqui a malha e empurra um pouquinho para dentro, tá? Então essa aqui foi a primeira alteração que eu fiz. A segunda, eu vou esconder ele, foi fazer o armário, o roupeiro aqui, levar ele até na altura desse gesso, que ele estava mais baixo, ele estava aqui assim mais ou menos. Então eu só aumentei a altura dele e eu precisei adicionar uma prateleira a mais. E a terceira coisa que eu fiz foi remover a cortina, ela era dupla, né? Ela tinha essa cortina aqui mais fininha e na frente dela tinha uma cortina mais grossa, um blackout. Aí ela estava bloqueando muito a entrada de luz, então eu resolvi deletar, deixei só a cortina mais fina, tá? Então foram essas as três alterações que eu fiz. Se você quiser fazer aí também para ficar exatamente como está aqui, aí você pode fazer aí também. Agora sim, então a gente vai começar. E a primeira coisa que eu faço quando a cena ela tá, digamos assim, pronta, onde está tudo configurado, onde agora eu vou começar a fazer os primeiros renders, a primeira coisa que eu faço é colocar as câmeras. Tá? Então para esse projeto aqui a gente vai fazer duas câmeras, a gente vai fazer uma daqui olhando para a cama e uma do contrário, tá? E a gente vai usar dois modelos diferentes de câmera. A gente vai fazer primeiro uma câmera com um clipper, onde a gente posiciona a câmera aqui fora do ambiente e a gente corta as paredes aqui, né? E é como se ela estivesse dentro do ambiente, tá? Então isso aqui é ideal para ambientes mais apertados, banheiro bem pequeno. Então eu vou fazer essa câmera desse jeito para você aprender como é que faz. E a outra câmera eu vou posicionar ela aqui assim, virada para o painel. É uma câmera dentro do ambiente mesmo, uma lente mais aberta, tá? Para você ver também como é que fica e como é que faz. Então vamos lá, para eu posicionar a câmera, para criar a câmera, eu sempre coloco na vista topo, tá? Então eu clico a tecla T aqui do teclado, ele vai ficar nessa perspectiva aqui, ele vai ficar aqui na vista topo, tá? Você pode conferir aqui em cima. E vamos lá, para criar a câmera, eu sempre venho nesse atalho aqui em cima, Create Corona Camera. E aqui são os parâmetros dela, tá? A gente vai criar ela primeiro e depois a gente mexe nos parâmetros, tá? Então vamos lá, eu vou posicionar ela aqui fora, aqui assim mais ou menos, seguro e arrasto para onde eu quero que ela olhe. Tá? Então pode ser aqui assim. O que eu vou fazer? Eu quero que ela fique bem reta, tá? Se a gente olhar aqui essas linhas, ela tá um pouquinho torta, eu quero que ela fique bem alinhada. Para fazer isso é bem simples. Eu vou isolar a câmera, então eu vou apertar Alt e Q. Agora a câmera está selecionada, eu vou fazer o que? Eu vou alinhar a câmera com o target dela, tá? O target é para onde ela está olhando. E para fazer isso existe uma ferramenta aqui em cima, ó, o Align. Eu clico. Aí eu vou clicar onde eu quero que alinhe a câmera, porque a câmera já estava selecionada. Então eu vou clicar aqui no target. E aí vai abrir essa janelinha, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, ó, nesse X Position. E assim a câmera ela já fica totalmente alinhada, tá? Eu dou um Apply e um OK. Aí eu posso voltar agora. Feito isso com a câmera posicionada, o que eu vou fazer? Lembra que lá nos outros vídeos que eu falei que eu uso duas telas
quando eu estou posicionando as câmeras. Então é isso que a gente vai fazer agora, tá? Então para a gente fazer isso, vem aqui no ladinho dessa flechinha, a gente vai criar uma nova viewport, essa aqui, ó, com 2 telas. Pronto. Essa aqui da esquerda eu sempre deixo na vista topo, do jeito que está aqui. Eu só vou desligar o grid, tá? É a tecla G, do jeito que está aqui. E aqui é onde está a câmera. Então, o mouse em cima dessa viewport, eu clico o C. Ele abre a câmera. Aqui agora eu posso vir com o scroll do mouse, ó. Eu posso posicionar aqui na altura dela, tá? Então, para mim, essa altura aqui assim tá legal. Aqui. Tá? Eu vou tentar deixar o mesmo espaçamento dos dois lados aqui da cama. Outra coisa que a gente precisa fazer é a gente ativar o Safe Frame, né? Que é aquela onde vai mostrar exatamente o que aparece na câmera. Para fazer isso existe um atalho no teclado que é o Shift F. Ele habilita aqui, ó, se você reparar. Aí para essas imagens aqui, para esse ambiente, a gente vai utilizar a proporção quadrada. Aí para alterar, a gente vem aqui em cima no Render Setup, ou você pode dar um F10. Aqui, ó, nessa parte aqui, ó, altura, largura e altura, tá? O meu já está em 1080 por 1080, então ela está quadrada. Se eu não tiver, aí você pode alterar, ou deixa 1000 por 1000, 500 por 500, e depois nas configurações de render final a gente vai alterar esses parâmetros, tá? Se o seu não tiver alterando de forma independente aqui cada um desses parâmetros, é só você tirar o cadeado aqui, tá? Daí ele vai funcionar. Então vamos lá, o que a gente precisa fazer agora é vir na câmera, então eu vou selecionar a câmera, eu vou abrir aqui no Modify dela, a gente vai ativar o Clipper dela, tá? Fica aqui embaixo, é só você descer aqui no ladinho, você vai vir Environment and Clipping, e aqui ó, a gente vai dar um Enable no Camera Clipping, e Show in Viewport, tá? A gente vai conseguir visualizar aqui aonde que vai ficar certinho o corte. E aqui é a distância, tá? Então quando a gente vai aumentando esse valor aqui, ele tá bem pouquinho, vou botar aqui 1 metro. Você consegue ver aqui na viewport da esquerda, ó, que ele criou essa linha. É aqui, exatamente nessa linha que ele faz o corte. Tá? Então na viewport aqui da câmera eu vou dar um F3 para ele sair do wireframe e eu conseguir ver o corte para ele ficar certinho aqui da câmera, tá? Então a gente vai aumentando esse tamanho aqui agora, olhando ali na viewport da esquerda, até ele cortar o que a gente precisa. O que eu vou fazer, tá vendo que aqui esse armário ele tá todo preto? É porque ele tá com sombra aqui, tá? A gente precisa só mexer numa configuração, a gente clica aqui, vem em Viewport Preferences, Settings, e aqui ó, a gente coloca em 2, To Default Lights, tá? E fecha. Pronto, agora ele ficou branco, a gente consegue ver se não tem nada aparecendo aqui antes do corte, tá? Eu tô achando que essa planta aqui, ó, ela vai aparecer um pedacinho. Então eu posso trazer ele um pouquinho mais para frente aqui, ó. Só que se eu trouxer muito, ó, ele começa a cortar o chão. Tá? Então eu vou trazer o máximo, né? O máximo ali que eu conseguir sem cortar o chão, né? Para que eu consiga ter mais espaço em cima e embaixo. Então acredito que aqui assim esteja legal, um pouquinho menos. Aí, ó, não aparece ali. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai mexer nos parâmetros da câmera, tá? Então o que a gente pode fazer é abrir um pouquinho a lente dela para pegar um pouquinho mais de teto. Na verdade o teto está escondido, né? Eu vou dar um Unhide All aqui com o botão direito. Pronto, tá ali o teto. Então, o que eu estou buscando aqui é um pouco de simetria, tá? Então deixar a cama bem no centro, tá? Com isso eu consigo ver por essas referências laterais aqui, para deixar a mesma distância. E o que eu busco aqui também é deixar a mesma quantidade de teto e de chão também, tá? Então eu posso jogar ela um pouquinho mais para cima ainda, tá? E para isso a gente vem aqui na câmera, nessa opção aqui do lado aqui, ó, Tilt and Shift. A gente vai alterar aqui no Shift, tá? No Shift, quanto menor o valor, quanto mais a gente abaixar, mais a câmera vai subindo. Ela vai olhando para cima. Tá? E o legal de usar isso aqui é nessa opção de fazer isso. Por exemplo, se você quiser olhar um pouquinho mais para cima, fazer aqui no Shift, é porque ele não perde as linhas, né, verticais. Ele vai sempre deixar as linhas verticais na vertical. Se você pegar o Target, por exemplo, aqui, ó, e eu subir ele para ele olhar mais para cima, as linhas verticais elas perdem esse alinhamento vertical, tá? Então eu nunca uso, eu sempre deixo alinhado o target com a altura da câmera, e daí na câmera, posso selecioná-la aqui, ó, Select Camera, eu venho no Shift e venho abaixando o valor, ó. Aí ela vai olhando para cima, tá? Então eu acredito que aqui no 02 esteja legal.
Então a primeira câmera vai ser isso aqui, tá? Depois a gente vai fazer o primeiro render ali para testar, para ver como é que tá. Mas se você quiser, por exemplo, abrir a lente dela, é aqui em cima, ó. Você vem aqui em focal, você troca. E aqui é a lente, então tá com uma lente 43, eu posso deixar uma lente 45, 35, 25, 22, tá? Eu vou voltar aqui pro padrão que tava. Aqui. Aí a gente vai fazer agora então a segunda câmera. Então vamos lá, volta na vista topo. Eu vou pegar de novo aqui o ícone da câmera, ele já seleciona. Eu vou posicionar ela bem em cima da cama e vou virar ela pro painel, tá? De novo, vou fazer a mesma coisa do alinhamento. Eu vou isolar a câmera, ela já está selecionada. Eu vou vir no Align, vou clicar no Target e vou clicar no Y dessa vez, tá? E aí ela alinhou. Dou um Apply e um OK. Volto. Tá vendo aqui que ela tá com essa linha? É porque como eu tava configurando a outra câmera, quando eu crio uma nova, ela já vem com as mesmas configurações que eu já alterei. Tá? Então a gente só vai desligar aqui o Clipper dela, então vem nos Modify dela. E lá embaixo, então Environment Clipping, a gente só desativa aqui no Enable. E pronto, então ela tá uma câmera agora sem o Clipping, tá? Pra gente olhar para ela, ela já está selecionada, então é só apertar C aqui nessa tela que ele já vai abrir a câmera. Pronto, ela está bem baixa, então eu já vou subir. Eu vou tentar alinhar aqui com a cama. Tá? Eu posso ir pelo pivô aqui, ó. E o que eu vou fazer, eu já vou aumentar bem a abertura da câmera, tá? Então eu vou diminuir aqui os milímetros. Eu vou deixar ela em 22. Vamos ver como é que tá. Vou deixar ela mais para trás. Se eu quiser selecionar, se eu mover assim, ó, só tá a câmera selecionada. Eu preciso, para mover ela sem perder o alinhamento, eu preciso selecionar a câmera e o target, tá? E para fazer isso, eu posso tirar da seleção e clicar nessa linha, tá? Aí ele seleciona tanto o target quanto a câmera. Aí dessa forma, quando eu movo, ela mexe sem perder o alinhamento. Tá? Então vamos lá. Eu vou trazer ela um pouquinho aqui, ó. Eu vou subir ela um pouquinho, então. E eu vou tentar fechar ela um pouquinho. Acho que ela tá muito aberta. Vou deixar em 25, 30. Acho que 25 tá legal. Tá? Então dessa forma que a gente consegue também ver o painel ali que a gente fez. Pra gente ver como é que vai ficar aqui no render, tá? A gente pode também fazer essa câmera aqui do cantinho, ó. Aqui fica legal também assim, tá? Então vou fazer ela assim, ó, no cantinho aqui, essa câmera, tá? Subir ela um pouquinho. Aqui. Então essa foi a segunda câmera, tá? Ela tá dentro do ambiente, não tem clipe, não tem nada. Porém, para aparecer mais o ambiente, a gente precisa diminuir aqui os milímetros para aumentar a abertura da câmera. Então vamos lá. Depois que eu faço isso, que eu coloco as câmeras, o próximo passo que eu sempre faço é criar todas as luzes da cena, tá? Eu só vou criar elas, eu não vou configurar a intensidade, não vou configurar nada, eu só vou criar a luz e deixá-la já na posição em que ela vai ficar. Porque depois a gente vai fazer um render interativo aqui, a gente vai ligar cada câmera. E na câmera, a gente vai, no render interativo, a gente vai configurando a iluminação etapa por etapa, tá? Então vamos lá. Para a gente criar luz aqui no Corona, a gente vem nesse ícone aqui, ó, Create Corona Light. Por padrão ele vem uma esfera, tá? Aqui do lado é os parâmetros. O que eu quero? Uma luz mais quente, então eu vou trocar aqui para Kelvin. Eu vou digitar a temperatura da cor, vou botar em 3200. E no shape é o formato da luz, tá? Então no Corona a gente tem 4 tipos, que é a esfera, né? O retângulo, o disco e o cilindro. Nessa cena a gente vai utilizar o retângulo e a esfera. A primeira, então, retângulo, a gente vai fazer a iluminação aqui do plafond. Para fazer ela, eu vou primeiro isolar o plafond, então eu vou selecionar ele, dar um Alt Q. Agora sim, eu volto lá na luz de novo. Ele já está aqui selecionado o retângulo, eu vou criar exatamente no tamanho que ele vai ficar aqui, ó. Não exatamente, né, mas bem próximo. Eu venho aqui no cantinho, pronto. Só que ele criou lá embaixo, tá? Então para arrumar a posição, então no Y e no X ele já está na posição, ó. E para a gente arrumar a altura, a gente vai na vista front. Ele está lá embaixo, ó, a gente só sobe ele na altura que ele precisa ficar. Então vou alinhar ele aqui, ó, e fica por dentro, tá? Se eu vier aqui na vista perspectiva, a gente consegue ver, ó.
mais para dentro, ele entra dentro do bloco. Tá? Então aqui é a altura exata que ele precisa ficar. Eu vou voltar na vista topo, vou voltar tudo, dar um F3 e vamos ver aonde mais que vai a iluminação. Tá? Então vai aqui, a gente vai fazer agora a iluminação aqui dessa luminária. Então eu vou isolar. Essa luminária, ela tem aqui a luz. Eu posso criar aqui para ela um material emissivo, tá? Mas nesse caso a gente não vai precisar, porque ele tem essa cúpula que nem vai aparecer essa luz dentro, tá? Então a gente só vai posicionar a luz que ilumina mesmo. Mas se caso isso aqui fosse mais clarinho, que fosse aparecer a fonte de luz, a gente precisaria adicionar um material emissivo nesse material. A gente visse que ali existe uma fonte de luz, né? Mas nesse caso aqui, com esse material que a gente colocou, não vai precisar. Então a gente só vai criar uma esfera de luz aqui dentro. Então vem na vista topo, centraliza, vem aqui na luz, agora troca para esfera. Pode ser a mesma temperatura, mais quente, e a gente vai criar uma esfera maior do que a fonte de luz, tá? Agora na vista front, a gente vai lá e sobe. A gente vai subir até onde a gente precisa, dá um F3. E aqui, ó, ficou bem no meio da fonte de luz, tá? Evita deixar assim, ó, no meio dos metais aqui, ó. Porque isso aqui pode gerar umas sombras ali que não fiquem legais, tá? Então tenta deixar só aqui, ó. Onde ele não vai passar por dentro do metal, tá? Então aqui nessa posição tá ok. Eu vou voltar agora. Vista topo. Eu vou voltar tudo. E vamos lá, então o plafond foi, aqui também. A gente tem ainda a iluminação agora no painel, tá? Então no painel, a iluminação, pelo que eu me lembre, ela era aqui, tá? Era nesse cantinho aqui, virada para cá, e aqui virada para cá. Então uma luz LED para cá e outra para lá. Tá? Então vamos criar. Então vamos lá, para a gente criar ela, então a gente seleciona essa parte aqui. Eu vou selecionar o ripado e a parte de trás ali do fundo, né, desse painel, e a parede também, tá? E é só isso aí. A gente dá um isolate. E agora aqui tá na vista topo, né? Eu vou deixar na vista front para eu poder ver esse painel de lado aqui. Só deixa eu ver como é que ele tá. A gente tem que fazer ele aqui dentro. Tá? Então vamos lá, na vista front. Provavelmente é nesse pedacinho aqui, ó. Então, a gente pega a luz, troca aqui para retângulo e a gente vai criar ele aqui, ó. Então é só esse pedacinho aqui, ó. Já pode criar desse tamanho mesmo, só vamos ver se está na posição ali correta, tá? Deixa eu trazer ele para frente aqui. Ó, deixa eu tirar as sombras aqui. Pronto. Vamos ver se está na posição correta, tá? Vou trazer ela aqui para cima para a gente olhar. Ó, é isso mesmo, tá? Então é nesse espacinho aqui, ó. Então o que eu vou fazer? Eu vou posicionar ela agora na vista front, dar um F3, vou tentar deixar ela bem no meio aqui, ó. Só que a gente tem um forro ainda, né? Deixa eu voltar. Agora não tem problema se passar um forro, tá? Porque não vai aparecer. Eu vou tentar trazer bem no meio, tá? Entre aqui e aqui. Por quê? Porque eu vou aqui na medida dela, eu vou aumentar ela. Aqui, ó, na altura. Eu vou aumentar até chegar no tamanho que eu preciso. Eu posso fazer dessa forma, aumentando aqui, ou eu posso dar um scale nele, tá? Assim, ó. Tá? Então aqui, ó. Passou, né? Então eu só vou subir ela. E pronto. Tá certinho. Agora o que eu vou fazer? Eu vou copiar ela pro outro lado. Então segura Shift e arrasta. Dá um instance. Tá? Porque se você criar como cópia, elas vão ser distintas entre elas. Então se você alterar a intensidade de uma, ele não altera da outra, e o que a gente quer aqui é que elas sejam iguais, então instância. E eu preciso girar ela, né? Porque ela tá virada pra lá, se eu não me engano. Deixa eu aumentar a intensidade dela pra gente ver. Deixa eu botar aqui 1500. Ah não, ela já tá pra dentro. Então essa aqui tá certo. Depois a gente inverte a outra. Na vista topo. Vou deixar bem encaixadinho aqui. E a outra eu só vou girar ela 180 graus. Aqui. Tá, então é dessa forma que a gente faz os LEDs, tá? Só vou voltar aqui para 50 e depois a gente vai configurar todas as intensidades dessas luzes, tá? Então vamos lá, todas as luzes já estão aqui na cena. Deixa eu só conferir. Então aqui os dois LEDs.
o plafond aqui, a luz principal, né? E essa outra luminária aqui. Então vamos lá. A iluminação que a gente vai fazer para essa cena é uma iluminação, um mood, né? Um clima ali, overcast, tá? Que é um nublado. Nesse mood em específico, as características são não ter sol, tá? E ser uma luz bem branca entrando, tá? Então ele vai deixar as sombras ali bem suaves. As cores dos materiais elas ficam bem fiéis ao que elas realmente são. Então esse clima ele é legal utilizar em projetos de interior. Você precisa ter ali os materiais bem fiéis ao que eles realmente são, tá? Então geralmente a gente usa esse clima overcast nesses casos, tá? Porque se a gente trouxer um sol aqui para dentro que entra bem na cena, ele vai amarelar os materiais, então eles não vão ficar fiéis. Você vai precisar ficar corrigindo muito material. Então, por isso que a gente utiliza bastante o overcast, porque os materiais ficam bem fiéis aí ao que eles realmente são, tá? E como eu sempre falo aqui nos vídeos, é importante a gente trabalhar com referências, tá? E aqui então não vai ser diferente, principalmente nessa parte de iluminação. Eu acho que a parte mais importante é a gente tá trazendo referência e olhando. É claro que depois de você fazer milhares de vezes, você obviamente não vai utilizar, né, referências, porque você de tanto fazer, você já vai saber exatamente como fazer a iluminação para que ela fique ali realista, né? Mas agora no começo é interessante que você utilize, se você puder, sempre uma referência para você seguir, você botar do lado e comparar as sombras, as cores, a intensidade. E depois mais para frente, por exemplo, hoje eu utilizo uma referência assim, para fazer iluminação quando é um clima, um mood diferente ou muito específico que eu precise chegar naquele resultado, aí eu busco uma referência e deixo ali do lado. Mas quando eu vou fazer uma cena com um mood mais comum, como um overcast, que eu já fiz milhares, eu não vou ficar lá buscando uma referência para fazer, né? Mas então, para você que vai fazer as primeiras vezes, é interessante que você busque, tá? Eu vou te mostrar aqui a referência que a gente vai utilizar aqui para esse projeto, tá? E agora a gente vai entrar numa parte que ela é bem importante. Eu diria que ela é a mais importante, tá? Isso que eu vou te explicar a partir de agora. É o que faz o teu render mudar de um render amador para um render profissional. Tá? Esse pequeno detalhe é isso que eu vou te explicar agora. Vamos lá. Uma das coisas que mais entrega um render, ele sendo um render, que a pessoa olha e vê que aquilo é um render, é problema na configuração da iluminação, tá? Dificilmente vai ser material ou câmera. O problema sempre vai estar, ou em 99% das vezes, na configuração de luzes. E quando eu digo luzes, não é só artificiais, tá? É principalmente a natural. Essa combinação da luz natural com a artificial. É não saber fazer essa dosagem. E é isso que eu vou te explicar aqui hoje, um passo a passo que você pode seguir, que é o que eu faço sempre. E sempre funciona e sempre vai ficar uma iluminação realista se você seguir esse passo a passo. E é exatamente isso, essa dosagem de iluminação, de intensidades, que faz um render você olhar e parecer uma foto, e daquele render que você olha e parece um render. Então vamos lá, existe uma coisa chamada hierarquia das luzes, tá? E isso é a coisa mais importante que você precisa seguir, tá? Por quê? Porque no natural, no mundo real, isso também acontece e é assim que funciona. Então o que é a hierarquia das luzes? Nada mais é do que uma hierarquia de intensidades que você precisa seguir. Então vamos lá, por exemplo, a luz natural, que é a luz do sol, a luz do céu, aqui no caso o overcast, que é aquela luz branca entrando na cena, ela sempre vai ser a luz mais forte, tá? Então ela não tem exceção, a luz natural ela sempre é a luz mais forte da cena. Então ela está em primeiro na hierarquia, ela é mais importante, ela é mais forte, é mais potente. Depois dela vem as luzes artificiais, aquelas que iluminam, por exemplo, nessa nossa cena aqui, o plafond. Ela é uma luz que, imagina se estivesse tudo de noite ali no quarto, você acenderia, ela iluminaria o ambiente. Então essa é a segunda luz na hierarquia. Ela vai ter um grau ali de intensidade, porém uma intensidade menor do que a luz natural. E por último vem as luzes decorativas, que são os LEDs, pode ser até uma luminária. Então, essas luzes de LED elas têm que ser mais fracas do que a luz artificial, que tem que ser mais fraca que a luz natural.
tá? Se você seguir só isso aí já vai mudar drasticamente aí a qualidade dos seus renders, tá? E como é que configura isso na prática, tá? Porque há um tempo atrás eu tentava configurar isso tudo junto, né? Eu ligava todas as luzes na cena e tentava configurar isso para que ficasse realista. Só que isso demora muito tempo e depois de tanto tempo eu ir fazendo, eu meio que criei essa forma que eu faço agora que eu vou te mostrar. Então a gente vai seguir a hierarquia e a gente vai configurar essas luzes exatamente na mesma ordem que eu te expliquei agora. Então a gente vai configurar primeiro a luz natural. A gente vai antes ali desligar todas as luzes. Eu vou dar um render aqui, você vai ver que vai ficar tudo preto. Para não ter nenhuma luz, a gente vai ligar primeiro a luz natural, a gente vai configurar ela. Depois a gente vai usando a referência, né, usando uma imagem ali como uma foto como referência para a gente chegar no resultado que a gente precisa. Só da iluminação natural, depois a gente vai desligar a natural, a gente vai ligar só a iluminação artificial ali que ilumina do plafond, a gente vai configurar ela, depois só as decorativas e no final a gente vai ligar todas e você vai ver que vai ficar já um resultado bem legal. Depois a gente só precisa fazer alguns ajustes ainda de intensidade e a iluminação está praticamente pronta. Então dessa forma é muito mais rápido para fazer a configuração de iluminação, tá? Então vamos lá, na prática funciona assim, ó. Eu separei aqui uma referência para a gente utilizar aqui do Pinterest, tá? Isso aqui eu acredito que seja um render, tá? Mas vai servir aqui para o nosso modelo. Porém, se você achar uma imagem que seja fotografia real, é melhor, tá? Mas esse render aqui ele já vai funcionar. Então vamos lá, essa referência aqui, que eu acredito que seja um render, se você reparar, ela é um clima overcast, né? A luz branca entrando, e não tem nenhuma iluminação artificial acesa, tá? Então era isso que eu busquei nessa referência. Porque é esse resultado aqui, que a gente tá vendo aqui, que a gente vai buscar agora na primeira configuração que a gente vai fazer da iluminação natural lá no Corona. Então aqui tá a referência, vamos voltar lá pro Corona. E agora a gente vai criar então a iluminação natural, tá? Como é que eu faço a iluminação natural? Vamos lá, 90% das cenas que eu faço internas, eu faço a iluminação natural com HDRI, tá? Eu sei que a maioria do pessoal utiliza retângulo, tá? Nas janelas assim, virado para dentro, ou por dentro, ou por fora. Um retângulo de luz, porém eu não prefiro, tá? Eu prefiro ainda mais com HDRI. Eu acho que dá bastante diferença a questão de sombras e reflexos. Eu posso até trazer aí no próximo vídeo essa comparação, tá? Vou te mostrar aí na prática como é que é a diferença. Mas então para essa cena hoje a gente vai utilizar um HDRI. Eu vou te mostrar aqui já o HDRI que eu sempre utilizo nessas cenas overcast, que é esse daqui, ó. A gente vem aqui no Polyheaven. Esse site aqui. É nesse site que eu baixo 99% dos HDRIs que eu uso, tá? Eu vem aqui embaixo, ó, em HDRIs. E o que eu utilizo, esse aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Outdoors. Overcast. Vamos ver se eu acho ele aqui. Esse aqui, ó. Você pode copiar o nome, tá? Ou eu vou deixar também na descrição aqui do vídeo o link desse HDRI aqui, tá? Eu vou deixar esse link aqui na descrição ali pra você só clicar, você já cai direto nele. Para baixar é bem simples, tá? Você vem aqui, você vai deixar aqui em HDR. Aqui você escolhe o tamanho. Não vejo necessidade de baixar mais do que 4K, tá? Se nesse caso aqui, que nem vai aparecer, você pode baixar até em 2K, porque a gente não vai utilizar como background, só vai utilizar a iluminação dele, então quanto menor, melhor, tá? Pode deixar em 2K mesmo. Mas se você for usar alguma vez um HDRI que vai aparecer o fundo, o céu, pode baixar em 4K ou em 8K que fica melhor, tá? Então você clica aqui, 4K, 2K e faz um download. Eu não vou baixar aqui porque eu já tenho. Vamos voltar aqui a referência, vamos voltar lá para o Max. E para adicionar um HDRI aqui dentro do Corona, é bem simples, tá? A gente vai vir aqui no Render Setup. A gente vai vir nessa segunda abinha aqui, ó, Scene. E a gente vai descer aqui em Scene Environment. Tá? Então, o seu provavelmente vem por padrão isso aqui. Se não tiver, se tiver assim, você troca aqui para Single Map. Se você seguiu aí os vídeos que eu já fiz aí anteriormente, o seu vai estar aqui em branco, tá? Com essa configuração que a gente já tinha feito. E é aqui, ó, nesse None, onde não tem nada, onde a gente vai adicionar o mapa do HDRI que a gente acabou de baixar. Tá? Então, deixa eu só fazer um teste aqui para te mostrar uma coisa.
a gente vier aqui, clicar C e botar na câmera 1, que é aquela primeira câmera que a gente criou, a gente clicar um render interativo, que é esse atalho aqui, ó. Ó, repara que ele não tá, ele tá renderizando a janela errada, ele tá nessa janela aqui, ó. O que eu preciso fazer? Eu preciso que ele renderize essa tela aqui, então eu dou um stop. Eu tô com ela selecionada, ó, tá amarelinho em volta. Eu venho lá no render setup, que tá minimizado aqui embaixo. Nesse cadeado, ó, eu solto ele, aí apareceu aqui Corona Camera. Eu vou cadear ele, tá? Vou travar. Então sempre que eu clicar em renderizar, ele vai renderizar essa janela. Então eu posso deixar renderizando ela e mexer nas outras janelas que ele não vai afetar. Eu vou dar um render de novo aqui. Agora sim ele vai renderizar essa janela aqui. Pronto. Então vamos lá, ó. Repara que tá, as luzes ali que a gente colocou, elas já estão ligadas. Eu vou desligar todas as luzes, tá? Depois a gente vai ligar elas. Ó, e por padrão, ele fica essa luz branca aqui, tá? Que é o que tá aqui no render setup, esse branco aqui do mapa. Se a gente trocar isso aqui para preto, ele não tem luz nenhuma, tá? Então é isso aqui que a gente quer, ó. Pra gente começar a configurar, a gente precisa desligar tudo que tem de luz, então eu desliguei todas as artificiais e a natural também desliguei aqui, tá? Então vamos lá, vou dar um stop. Agora a gente vai adicionar aquele mapa de HDRI. Para adicionar ele, a gente vai clicar aqui no None. Aqui, ó, você precisa ir minimizando até você chegar nesse Maps. E aqui você vai no Corona. E aqui a gente vai adicionar um Corona Color Correct, tá? Para poder alterar a intensidade, a saturação desse mapa. Então a gente dá um OK aqui, Corona Color Correct. A gente vai arrastar ele lá para o Material Editor, tá? Para a gente alterar ele. Então dá um M, abrir o editor de materiais. Eu vou arrastar os HDRIs, eu geralmente arrasto bem pro cantinho aqui, pro primeiro, aqui, pro último, né? Eu vou pegar então ele, arrastar e soltar aqui e vou deixar como instância. É bem importante, tá? Nunca copia como cópia ali, tá? Arrasta e deixa como instância. Aí aqui sim, agora em Input, eu vou clicar e vou trazer um Corona Bitmap. E aqui eu vou trazer aquele HDRI que a gente acabou de baixar, tá? Então você busca aí no seu computador e sobe ele aqui. Pronto, só você dar um OK ali, que ele já apareceu aqui. Dessa forma o HDRI ele já está funcionando, tá? Se eu der um render aqui, ó, o que controla a luz agora é esse mapa que está aqui dentro, tá? Não é mais o preto. Eu vou dar um render para você ver, ele já vai estar funcionando. Tá aí, ó. Vamos lá, eu vou pausar aqui. Então vamos lá, uma coisa que a gente vai ajustar aqui antes é aqui dentro desse frame, tá? No frame buffer aqui, nessa parte aqui, ó, tone mapping, tá? Aqui é onde faz toda a correção de exposição, então aqui eu consigo aumentar a claridade por aqui, tá? Mas eu não uso por aqui, eu sempre altero a intensidade da luz mesmo, tá? Eu não mexo aqui na exposição. White balance é para deixar mais amarelado, tá? Ou azulado a cena. Eu também não mexo aqui, isso tudo eu faço no Photoshop, tá? Então o que eu faço aqui é adicionar esse LUT, tá? Para adicionar ele você vem no mais aqui, você vai no LUT, você adiciona. O LUT é como se fosse um filtro ali para a imagem, tá? E tem um aqui que eu quase sempre uso, que eu gosto bastante, que ele aumenta bastante o que é claro, ele deixa mais forte, mais claro, e o escuro também ele deixa mais escuro, então ele aumenta bastante o contraste, tá? Então eu gosto bastante de usar ele. Você vem aqui na lista dele, vem lá pro final, ó, esse aqui, ó, King Alan Graphic 03. E a opacidade eu deixo em 0,6, tá? Então se eu deixar em 1, fica bem forte, se eu desligar, fica assim. Então eu deixo em 0,6 quase sempre. Outra coisa que você precisa trazer aqui é o Highlight Compress, que ele vai tirar o estouro, tá? Então por padrão ele vem em 1, então fica bem estourado assim na cortina, nas luzes. A gente vai deixar isso aqui em 20, que é o máximo, tá? E provavelmente o seu veio esse Aces aqui, tá? Isso aqui eu sempre deleto. E ele vai ficar dessa forma aqui, tá? Então faz as configurações, porque isso aqui afeta bastante a visualização, para ficar
Aí é exatamente a mesma coisa que eu estou fazendo aqui, tá? Então agora a gente vai configurar a intensidade da luz natural, tá? Sem nenhuma luz artificial ligada, para a gente chegar no mesmo resultado da referência, tá? Então a imagem bem clara, as sombras aqui bem borradas, tá? Então é isso aqui que a gente precisa chegar lá na nossa imagem, tá? Então vamos voltar, vou ligar o render interativo e a gente vai vir aqui no HDRI, no editor de materiais, a gente volta aqui na flechinha para a gente entrar dentro do Corona Color Correct que a gente adicionou em cima dele, para a gente alterar os parâmetros que a gente precisa, tá? Para aumentar a intensidade, você pode mexer aqui, ó, em exposição, tá? A gente vai aumentando esse valor até chegar no resultado que a gente precisa ali com base na referência, tá? Então vamos lá, eu já vou aumentar esse valor aqui para 2 e vamos ver como é que fica. Ó, já deu uma boa clareada, mas ainda precisa ser mais forte, né? Precisa ser um pouquinho mais claro. Eu vou deixar esse valor em 4 para a gente ver. Esperar limpar um pouquinho ali. Ó, aqui eu já acredito que esteja bem legal. Tá? Deixa eu voltar lá na referência pra gente olhar. Ó, já tá algo bem próximo, né? Talvez um pouquinho mais ainda, tá? Vamos botar aqui em 5 pra gente ver como é que fica. Ó, eu acredito que assim esteja legal, tá? Tá bem próximo ali da referência. Tá bem branca a luz entrando. A sombra aqui, ó, tá bem suave. Se você reparar essa sombra aqui, ó, tá bem próxima do que a gente tem aqui, ó. É uma sombra bem borrada, tá? Então é isso aí que você precisa analisar aí na referência para chegar próximo, tá? Do resultado ali. Então vamos lá. A luz natural é isso, tá? Então dessa forma, ó, a gente só mexeu na intensidade dela, tá? Na exposição aqui. Então só mexendo nesse parâmetro, a gente já conseguiu chegar naquele resultado. O que a gente vai fazer agora? Dar um stop. E agora a gente vai para a segunda etapa na hierarquia das luzes ali para configurar, que é a luz artificial, aquela que ilumina. Então, nesse nosso caso aqui, vai ser o plafond, ele ilumina todo o quarto, e também essa luminária, né? Ela, de certa forma, ela é uma decorativa, um meio termo entre decorativa e uma que ilumina. Porém, a gente já vai configurar agora, porque ela vai iluminar esse canto aqui, tá? E vamos lá, para configurar essa segunda parte, que são as luzes que iluminam, como é que eu gosto de fazer? Eu gosto de desligar a luz natural, então vamos ali imaginar que a gente estivesse ali de noite na cena, um quarto totalmente escuro, e a gente vai iluminar ele, tá? E para isso, a gente vai seguir uma referência, que eu já deixei aqui separado, que é essa daqui, tá? Então se a gente olhar aqui na janela, ó, tá bem escuro, tá uma luz bem azulzinha, bem fraquinha entrando, que é como se estivesse escuro de noite mesmo, tá? E a gente repara que tem só as luzes que vão iluminar, então essa luminária aqui no teto e essas duas arandelas e esse abajurzinho aqui no canto. Então é esse o resultado que a gente vai buscar agora lá na cena, com a luz natural lá desligada e só as luzes artificiais ligadas. A gente precisa chegar próximo disso aqui, tá? Então vamos lá. Para desligar a luz natural, a gente vai no Render Setup, onde a gente já estava antes, tá aqui embaixo dessa tela. E como tá o preto aqui, a gente só desativa aqui, ó, no ladinho, ele vai ficar o preto, tá? Então se eu der um render, vai ficar tudo preto. Isso que a gente quer. O que a gente vai fazer agora, a gente vai ligar todas as luzes, tá? Existe essa ferramenta aqui, ó, Corona Lister, ele vai listar todas as iluminações que tem na cena. Eu sempre uso ele. Aqui eu não nomeei, né? Mas é legal você nomear aqui as luzes para ficar mais fácil aqui na hora na organização, tá? Mas nesse caso, como é um ambiente pequeno, não tem muitas luzes, eu nem precisei nomear, tá? Mas você pode nomear aí para ficar bem certinho. Se eu clicar aqui, ele ativa todas, então é isso que eu vou fazer. E aqui em cima, ó, a gente consegue ver que tá tudo ligado. Então eu vou desligar, eu quero só o plafond por enquanto, que é esse primeiro aqui. Então eu vou desligar os 3 últimos. O primeiro é o plafond, o segundo eles ficam aqui na ordem que a gente criou, tá? Então o primeiro ali é o plafond, o segundo é a luminária daqui e o terceiro é os LEDs. Então LED a gente não vai ver agora, a gente vai ver só depois. E são as decorativas. Então desliga a luminária,
só o plafond. Vamos lá. O que eu gosto de fazer nos plafonds, tá? Aquelas luzes de teto que ilumina para baixo. Eu gosto de aumentar esse valor aqui, ó, que é o Direct. Ele fica aqui do ladinho, ó. Eu vou selecionar ela pra gente ver, pra te mostrar onde é que fica. Esse aqui, ó, o direcionamento, tá? Ele tá em 0, ou seja, a luz ela vai iluminar como um todo, bem aberta. Quando a gente aumenta esse valor, ele vai criar como se fosse um cone, ele projeta a luz mais para baixo. Então, se por exemplo eu tivesse uma luz na janela, ela ia iluminar mais o fundo ali do ambiente. Tá? Então, nesse caso aqui, ele vai iluminar mais o chão, ele vai esticar mais a luz, ele vai trazer ela mais pro chão. Então isso que eu quero, ela está muito aqui em cima, eu quero que ela ilumine mais essa parte aqui. Então a gente altera esse valor aqui por 0 para 0,45. Você repara ó, que ele já mudou totalmente, ó, ele ilumina mais aqui em cima fica mais fraco, tá? E é isso aí que eu queria. Agora a gente vai mexer na... Existem esses parâmetros aqui, ó, que é o mesmo que está aqui do lado, que é quanto à visibilidade. No caso do plafond, ele nem vai aparecer aqui, mas nos plafonds eu geralmente deixo assim, visível. Porque se eu desativar isso aqui, o plafond vai ficar sem nada, então não vai dar um aspecto ali de aceso. Então o próprio retângulo de luz eu já uso como se fosse um material emissivo ali que simula ali o plafond aceso. Mas caso você não queira fazer assim, você pode desativar a visibilidade dele aqui e lá no material do plafond, onde ele ficaria aceso, você vai lá e adiciona um material emissivo, tá? Mas eu quase sempre deixo assim, tá? A não ser quando ele fica muito forte na cena, e daí eu preciso ajustar só a visibilidade dele. Daí eu desativo aqui e coloco o material emissivo, tá? Vamos lá, intensidade. Vamos voltar para referência, tá? Se a gente ver aqui, ó, tá bem iluminada a cena, né? A gente consegue ver tudo aqui na cena. Então aqui na imagem já está algo próximo disso, tá? Se a gente aumentar esse valor aqui, por exemplo, para 80, que é a intensidade nesse primeiro parâmetro aqui, ó, ou aqui do ladinho, o Intensity, ele começa a estourar um pouco, tá? Então nessa parte você pode tomar um pouco de cuidado, tá? Para não aumentar demais, por exemplo, 300, ele vai estourar demais aqui, ó, fica uma cena muito estourada, tá? Então não é isso aqui que a gente quer, a gente precisa manter as sombras, né? Se a gente perde sombra, algo bem lavado assim, então a gente não quer isso, a gente quer que tenha as sombras. Então eu acredito que o 80 aqui ficou até legal, tá? Então imagina que essa cena aqui, se tivesse um quarto no escuro de noite, você chegasse a acender essa luz, o resultado que você teria seria algo próximo disso, tá? Talvez um pouquinho mais, até 100, tá? Eu vou deixar aqui em 100 por enquanto, e agora eu vou ligar a luminária, tá? Eu vou ligar ela aqui. Lembrando que a luminária é uma esfera, né, de luz que a gente botou aqui. E a ideia é realmente também iluminar, trazer o aspecto de aceso, mas também iluminar, né, trazer essa luz aqui. Então eu acredito que 50 aqui já esteja legal. Se a gente diminuir para 30, fica muito fraquinho, ó. Tá? Porque quando a gente trouxer a luz natural, ela precisa ter uma intensidade um pouquinho maior para aparecer na parede. Então eu vou deixar com 50 mesmo, e depois no final a gente ajusta ali se precisar, tá? Então as duas aqui já estão configuradas. O que a gente vai fazer agora? A gente vai dar um stop, a gente vai botar na câmera lá do painel, câmera 2, e a gente já vai configurar o LED aqui também, tá? Então vamos dar um render interativo, sem a luz natural. E vamos voltar aqui no Corona Lister, vamos ligar agora o LED. Tá lá, ó. Então a função dessas luzes decorativas não é iluminar, tá? A ideia delas é só dar o aspecto de aceso, tá? Então nesse caso aqui, ó, pro meu gosto, ela tá iluminando muito. Então o que eu vou fazer? Eu vou diminuir, eu vou deixar a temperatura dela mais quente. Primeiro, vou botar em 2.700. Eu vou trazer... Nesse caso eu não preciso trazer a direcionalidade dela, porque eu não quero que ela ilumine lá no fundo, tá? Se eu trouxer, ela vai iluminar mais na parede lá ainda. Tá? E não é isso que eu quero. O LED eu quero que ele ilumine aonde ele tá ali, na parede, para dar o aspecto de aceso, tá? Então eu vou deixar em 0. A gente vai diminuir esse valor aqui, a gente pode deixar em 20, pra gente ver como é que fica.
Ó, esse lado aqui ficou bem legal, porém esse parece que ele não tá aceso, né? O que a gente pode fazer, por conta do ângulo da câmera, a gente pode ou aumentar um pouquinho a intensidade para ele aparecer, ou de pegar esse LED e trazer ele bem mais para a pontinha aqui, ele vai aparecer mais, tá? Então eu vou deixar assim, depois a gente ajusta ali para ver como que fica melhor, tá? Então 20 aqui, a intensidade e visibilidade a gente pode deixar independente porque não vai aparecer, né? E a esfera que está lá dentro da luminária, a gente vai tirar a visibilidade dele, tá? Então a gente tira a visibilidade diretamente nos reflexos, a refração, no caustics e occlude, que é como se fosse gerar sombra em outras luzes, tá? A gente tira isso aqui, porque eu não quero que ela fique visível, tá? Porque se aquele material lá que está na cúpula, ela é um pouquinho transparente, então pode ser que apareça um círculo ali de luz que vai ficar meio estranho. Então a gente vai deixar só a luz dela mesmo, né? Não a fonte de luz. Pronto, agora a gente vai voltar então na primeira câmera, câmera 1, volta aqui no render interativo. E o que a gente vai fazer agora é simplesmente ligar a luz natural, tá? A gente vai ver que já vai ficar uma iluminação praticamente perfeita, tá? Vamos ligar ela aqui, a gente vem lá no render setup, aqui embaixo, e ativa ele. Vamos ver como é que vai ficar. Tá aí, ó. Esperar ele limpar um pouquinho. Tá, ó, então é dessa forma que eu faço, é bem rápido. A gente vai indo etapa por etapa e ele fica na hierarquia que precisa ser. Então, o que a gente está vendo aqui, a luz natural, ela, a gente vê que ela é a mais forte, tá a sombra dela aqui. Depois a gente vê que vem a luz de cima, essa daqui. A gente vê que dá uma amarelada aqui na cena. E as luzes de detalhe, elas nem influenciam, elas só dão um aspecto, né, de aceso. Se a gente trocar lá para câmera 1, para 2, que é do painel, a gente vai ver que vai estar o painel lá com aspecto de aceso, bem como a gente queria. Tá? Então, dessa forma aqui, você configura de forma correta a iluminação para que ela fique realista, seguindo a hierarquia das luzes, tá? Recapitulando aí, tá? Eu vou recapitular porque isso aqui é muito importante. A luz natural sempre vai ser a luz mais forte, depois as luzes que iluminam das artificiais são as segundas ali que são mais fortes, e por último as decorativas, tá? Segue esse passo a passo, essa hierarquia, que já vai melhorar bastante a qualidade dos seus renders só de seguir isso aí que eu te mostrei aqui agora, tá? E nesse caso a gente nem vai precisar ajustar nada ainda, tá? Geralmente aqui, quando eu ligo a luz artificial, a natural aqui, com todas, né, as luzes ligadas, é o momento que eu vou fazer ajustes aqui no que eu precisar. Então, se eu precisar aumentar um pouquinho a intensidade da luz artificial, eu aumento, diminuir. É nesse momento, com todas as luzes ligadas, que eu faço esses ajustes, tá? Mas para mim aqui tá tudo ok, já tá bem legal. Eu até trouxe uma referência, deixa eu abrir aqui, com todas as luzes ligadas, tá? A gente tem aqui, então, uma entrada de luz overcast, branca, as luzes aqui amarelas, ó, amarelado em cima da cama, com todas as luzes, né? E se a gente reparar, é bem próximo do que a gente tem aqui, tá? No nosso render, tá? Então a gente chegou no resultado, então dessa forma a iluminação tá correta. E o que a gente vai fazer agora, então, é as configurações de render final, tá? Então a segunda etapa ali do vídeo é bem rapidinho esse final. Só vou te mostrar o que eu mexo para fazer um render final e quais são as configurações que eu uso aqui dentro do Corona. Tá diferente de outros softwares, como o V-Ray, por exemplo. A gente precisa fazer várias configurações e vários parâmetros ali que a gente nem entende direito no que está mexendo. Aqui no Corona a gente não mexe em nada disso, tá? É bem mais simples, bem mais rápido para fazer. Vamos lá, o que eu mexo, começando aqui pelo Frame Buffer, tá? A gente vai mexer aqui no Bloom and Glare, tá? Isso aqui provavelmente você já conhece, já sabe o que é, tá? Mas ele faz o bloom aqui nas luzes, né? Ele dá um efeito assim mais de aceso. Em alguns casos é legal você ligar, mas em alguns casos não fica bom. Então isso aqui é muito de teste. Você precisa ligar e ver como é que fica. Você pode mexer nos parâmetros aqui e ver como é que fica, tá? Eu vou ligar aqui para você entender. Repara que a luz da janela ficou bem mais estourada, digamos assim. Dá um aspecto mais de aceso. Então isso aqui você precisa ver se você quer ligar ou não, dependendo da cena, tá? Nesse caso eu vou deixar ligado. Aqui dá para mexer nos parâmetros.
Aqui embaixo do Sharpening, Blur, eu não mexo, que ele dá nitidez para a cena. Isso aqui eu faço depois no Photoshop. E o denoising aqui também eu não mexo, eu deixo no padrão que ele vem. Tá, então aqui eu já tinha te falado antes, né? Exatamente a mesma coisa. Então eu não mexo em mais nada aqui além disso ali, tá? Então agora a gente vai lá para o Render Setup, que é onde estão as principais configurações que a gente faz. Então vamos lá, começando aqui na abinha Common, a gente vai mexer no Output Size, tá? Que é o tamanho da imagem, a resolução. Aqui ela está no HD, né? Full HD, 1080. Para render final, eu sempre renderizo aqui as imagens para os meus clientes em 4K, então é 2160, no menor lado, tá? Então, esse aqui é o tamanho mínimo que eu faço de imagem entrega final, né? Para prévias, eu faria nesse tamanho que estava, 1080. Eu faço as prévias, envio para o cliente, ele me dá as correções para fazer, e assim que aprovar a final, elas são feitas nesse tamanho aqui. Vamos lá, outra coisa que você precisa mexer. Então vamos lá, tamanho, a gente desce. Aqui em Render Output, é onde você vai salvar a imagem, tá? Você vem em Files, você vai escolher aqui a pasta que você vai usar para salvar. Eu vou escolher uma pasta aqui, eu vou salvar ele nessa pasta aqui, que eu escolhi. E, importante, o formato, tá? Eu sempre salvo imagem para prévias em JPEG, porque é bem levinha. Para prévias, tá? E imagem final eu salvo em TIFF, que é esse aqui, ó, TIFF Image File. E eu dou um nome, né? Eu geralmente coloco 01, 02, 03, final 01. Aí vai de você a nomenclatura aí para você se organizar, tá? Então vou deixar aqui 01, vou dar um save e ele vai pedir essa janelinha aqui, ó, no TIFF. Para o TIFF eu sempre deixo em 16 bit color e aqui em 300 dpi, tá? Isso aqui é importante porque ele vai manter bastante informação na imagem para a gente trabalhar depois lá na pós-produção, tá? Então eu sempre renderizo a final nesse padrão que está aqui, ó, 16 bit color e 300 dpi e ok. Vamos lá. Nessa aba aqui é isso, tá? Na segunda Cine, aqui é bem importante. Aqui é basicamente a qualidade do render. Lá no V-Ray, se você já usou o V-Ray uma vez, ele tem dois modos, né? Tem aquele modo que vai aqueles quadradinhos assim, renderizando a cena toda. E tem um outro modo que é o progressivo, acho que se eu não me engano é o nome, que ele vai limpando a cena, né, aos poucos ali. E com o tempo ali, depois você para ali quando você vê que tá legal. E no Corona, por padrão, ele já vem nesse modo progressivo, então ele já renderiza nesse modo sempre. E aqui nesse Noise Level Limit é onde a gente escolhe o quanto de noise que a gente quer deixar na cena, o limite. Então, para entrega final, eu sempre uso esse valor entre 4 ou 5. Tá? É um valor que já fica bem legal. Se você tiver com tempo para deixar renderizando, vou deixar à noite o render, pode deixar esse valor em 4, tá? Porque ele demora um pouco mais do que em 5, mas fica um pouquinho mais limpo a cena, tá? Ele tira os ruídos ali. Porém, se você precisa ali durante o dia, tá com muita correria, precisa entregar um pouco mais rápido, em 5 já tá bem legal, tá? Acima disso já não... Eu acho que já fica muito ruído na cena. Então, entre 4 e 5 para a entrega final. Para as prévias, para fazer bem rapidinho, eu deixo aqui em 8, em 10, às vezes, tá? Para ir um render bem rápido. Aí faz um render ali em 3, 5 minutinhos, tá pronto, tá? Então aqui eu vou deixar em 5. E aqui a gente vai escolher o denoising, tá? Eu uso aqui no Corona High Quality, esse aqui, tá? Eu não lembro qual que vem por padrão, tá? Mas se tiver assim, beleza. E o amount, ele vem em 0,65 padrão, tá? Eu uso em 0,7, mas se você usar 65 também, tá ok, não faz tanta diferença. Esse aqui é o quanto que ele vai fazer o denoising, que ele limpar a cena no final, né? Então eu deixo isso aqui em 0,7 e aqui o raio em 1. Vamos lá, o que a gente mexe depois é em câmera, a gente não mexe nada, performance nada. Aqui tem um monte de parâmetros, tá, que você pode mexer. Também próximo do V-Ray lá, que a gente mexe muita coisa para fazer um render. A gente tem todas essas configurações aqui, mas a gente não mexe, tá? A gente deixa no padrão. E a última coisa que a gente vai alterar é isso aqui, ó, os Render Elements, tá? O que é isso aqui? Ele vai renderizar todos esses mapas junto com a imagem
porque são esses mapas que a gente vai utilizar depois lá no Photoshop para fazer pós-produção, para a gente melhorar reflexo, iluminação, sombras, tá? Então todos esses mapas aqui que eu uso, geralmente eu utilizo eles lá no Photoshop para fazer pós-produção, tá? Eu não utilizo todos em todas as cenas, porém esses daqui eu sempre pego eles, porque vai ter projetos, trabalhos que eu vou precisar de algum e de outro não, e então aqui estão todos que eu teoricamente ele precisaria usar, e aí eu pego só geralmente o que eu preciso mesmo, e o restante depois eu deletar. Então você pode pausar agora aí e olha o nome aqui bem certinho para adicionar, tá? E para adicionar é bem simples, você vem aqui no Edge, tá? Só deixa eu salvar aqui fazendo um backup. Pronto. Você aqui em Edge e aqui tem a lista toda, tá? Com eles. Você pode clicar, segurar Ctrl e ir pegando todos, tá? Você pode trazer pro ladinho assim, ó. Você pode pausar o vídeo aí e pega todos que estão aqui nessa lista, tá? Eu vou abrir aqui, ó. Então, o Texture Map, o Volumetrics, Direct Emission. Esse Texture Map aqui é aquele mapa que ele faz o Ambient Occlusion, né? Que ele faz aquelas linhas pretas assim, onde tem paredes, onde te encontra materiais. Aquele mapa que depois na pós-produção ele vai ajudar a trazer mais volume para a cena. E a primeira vez que você faz ele, você precisa configurar ele, tá? Você precisa criar esse mapa. Eu já deixei ele aqui do lado para você ver como é que faz. Você traz o Texture Map, aí ele vai estar aqui embaixo, ó, você vai descer, e vai estar vazio aqui, ó, o Text Map Render Element. Aqui é o Text Map, aqui você vai adicionar esse material, tá, que você vai criar. Então você vai clicar aqui e você vai adicionar um Corona Ambient Occlusion, tá, Corona AO. Você clica aqui e vai abrir ele aqui, daí você pega, arrasta ele aqui pro ladinho, o Material Editor, e você vai configurar ele exatamente do jeito que está o meu aqui, tá? Depois você pode testar e ver se você vai querer mexer em alguma coisa, tá? Mas esse aqui é o que eu uso em todas as cenas, tá? Nunca tive problema. Você pode copiar aqui, tá? Deixa preto em cima, branco nesse de baixo. Aqui, Max Distance 0,01 metros. Color Spread 0,5. Aqui 12. Outside. E o restante em 0 e aqui No Excludes. Tá? Dessa forma ele já fica aqui. Aí tá certinho configurado o Text Map, tá? Todos esses outros aqui, ó, eles não precisam configurar, é só você adicionar. Então aqui, ó, tem mapa de volumetria, de a luz direta, luz indireta, a emissão da luz, reflexo, refração, translucência. Então com isso aqui a gente consegue mexer em tudo ali que a gente precisa para melhorar a imagem, tá? E o legal aqui do Corona é que tem essa opção que é um Merge, tá? Você consegue dar um Merge de algum projeto para ele puxar todas as configurações aqui, esses Render Elements. Então, para que serve isso aqui? Para você não precisar cada projeto, você ficar vindo no Edge e ficar caçando aqui esses nomezinhos e ficar decorando. Então, faz agora aqui esses todos que eu estou te mostrando. E depois, quando você salvar esse arquivo aqui no Save, e quando você tiver num outro arquivo, você finalizar, você só dá um merge aqui e você busca lá esse arquivo que você está fazendo agora. Ele vai abrir a lista ali com todos que tem. Aí você só seleciona todos e dá um OK. Ele vai puxar todos esses render elements aqui para dentro, tá? Feito isso, é só você dar um render aqui, tá? E tá pronto. Então são essas configurações. Como você viu, é bem simples, tá? As configurações, não tem nada de muito complexo nas configurações de render. Então é dessa forma aí que eu faço a configuração de iluminação e também as configurações ali finais, né? Uma entrega final de render. Isso que eu te mostrei aqui hoje, referente à parte da iluminação principalmente, é bem importante, tá? E é bem difícil de achar um conteúdo como esse aqui na internet, te mostrando, explicando exatamente o que é essa hierarquia das luzes. Essa era uma dificuldade que eu tive há muito tempo. Eu ouvia todo mundo falar sobre a hierarquia das luzes, mas ninguém explicava isso na prática, né? Como eu te expliquei aqui agora e te mostrei e te ensinei como fazer também, tá? Então é dessa forma aí que eu configuro hoje as luzes, tá? Dessa forma fica muito rápido, muito simples. É um passo a passo ali para você seguir. Se você seguir esse passo a passo, seguir essa hierarquia das luzes aí nas suas imagens, só isso já vai mudar aí drasticamente as suas imagens e vai dar um ar muito mais profissional para suas imagens. E no próximo vídeo, então, a gente vai continuar aqui com o último vídeo dessa série, que é onde a gente vai fazer a pós-produção, tá? Então eu vou fazer aqui agora o render final dessas imagens.
E no próximo vídeo a gente vai fazer então a configuração, a pós-produção dessas imagens, da forma que eu faço aqui para minhas entregas finais. Vou te mostrar como que eu configuro, como que a gente utiliza esses render elements que a gente configurou aqui, tudo lá dentro do Photoshop, passo a passo, para te ensinar isso tudo na prática. Então, se você quiser ver isso, se inscreve aqui no canal para você não perder quando eu soltar esses vídeos. Se você gostou desse vídeo e ele te ajudou de alguma forma, deixa um like aqui, também para me incentivar a trazer mais conteúdos de qualidade como esse aqui para você. E é isso, eu te espero aí no próximo vídeo. Valeu!